Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Emerson. Antes de mais nada, eu peço desculpas, pois eu não costumo a upar tantos vídeos assim, a fazer tantos vídeos aí. Na realidade, essa está sendo uma situação que eu tenho observado que é necessário fazer esse tipo de vídeo, porque necessariamente o que está ocorrendo hoje em dia é basicamente uma total distração, ou seja, retirada de foco referente a esse assunto do Epstein de maneira geral, tanto por parte da esquerda, porque o nome do presidente foi citado diversas vezes nos arquivos do Epstein, por exemplo, com um linguista, se eu não me engano, chamado Chomsky, que tem ligações com o Jeffrey Epstein, que visitou o Lula e etc, né, na situação. E também referente por parte da supostamente direita controlada pelos alunos do Olavo de Carvalho, que eles controlam os meios de comunicação e eles basicamente supervisionam o que vai ser dito ou não. Por incrível que pareça, eles têm esse poder de influência em diversos conglomerados, por assim dizer, ou canais de comunicação e jornalístico. Por exemplo, Fábio Morgenstern, Bernardo Custer, Rasta mais na parte assim do Brasil Paralelo, principalmente. Então, por mais que essas pessoas falem do Epstein, e também Marcelo Andrade levou o cara lá do que eu esqueci o nome do dois copos de Red Pill, sei lá o que, enfim, esqueci o nome do Alexandre Costa. Todas essas pessoas, elas basicamente falam, Centro Dom Bosco também, todas essas pessoas falam do Epstein, só que eles não falam da situação mais importante para os brasileiros, que é referente ao Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho tem um papel extremamente fundamental no Brasil ultimamente. Não é irrelevante isso. Eles não estão passando as informações, eles basicamente não estão chegando, tendo a hombridade e chegar assim e falar, pessoal, o Olavo de Carvalho ele tinha ligações íntimas de amizade e network com Steve Bannon. Eles tinham, inclusive, eles estavam até mesmo no mesmo espaço, Estados Unidos, né? Então, obviamente, eles tinham a comunicação mais rápida. Inclusive, é interessante, o Bolsonaro foi eleito aqui no Brasil, mas o Olavo de Carvalho preferiu ficar próximo lá do Steve Bannon, nos Estados Unidos, do que ficar próximo do Bolsonaro e de toda a equipe, né? Enfim. Então, essas pessoas não têm habilidade de falar isso, eles estão blindando o Olavo de Carvalho, não somente blindando, eles não estão informando o próprio público deles mesmos a respeito dessa situação. Então, as pessoas estão seguindo pessoas que escondem segredos, escondem informações deles. Isso daí é terrível, dessa suposta direita ocultista que eu percebi há muito tempo. Eu já vinha criticando há algum tempo, referente a vários comportamentos que eu já estava observando. Mas agora, diante dessa situação, eu estou me sentindo motivado a fazer esses vídeos justamente por causa disso. Porque essas pessoas não falam, entendeu? Basicamente elas não falam. Eu jamais imaginei, quando eu comecei a seguir todos esses canais, que essas pessoas tinham esse tipo de comportamento, entendeu? Comportamento extremamente nefasto com o público brasileiro, que eles ousam falar que defendem, ainda por cima. Ousam falar que tem a solução. Mas enfim, eu anotei algumas coisas aqui, pessoal. Começa o seguinte. O canal chamado Brasil Paralelo, formado por alunos do Olavo de Carvalho, está fazendo vídeos sobre os arquivos Epstein. Entretanto, não está citando o envolvimento de Olavo de Carvalho com Steve Bannon, contato de Epstein em centenas de e-mails, que nem eu falei para vocês nos vídeos anteriores. Basicamente, o Epstein tinha contato direto com Steve Bannon. Steve Bannon estava falando a respeito de vários assuntos. Eu ainda tenho que pesquisar mais aprofundado para passar para vocês, né? Porque eu já observei que pessoas como, por exemplo, Daniel Lopes não vai falar. Já observei isso. Daniel Lopes é um cara que ele é cristão, pastor evangélico. Porém, ele não fala do assunto que é de maior interesse a dos evangélicos que estão sendo instrumentalizados pelos alunos do Olavo de Carvalho, submetidos e ridicularizados ao mesmo tempo. Você vê o tamanho da hipnose mental. Mas mesmo assim, o Daniel Lopes, em vez de já que ele tem tantos diplomas assim, ele é um cara tão informado, chegar e falar, pessoal, o Olavo de Carvalho tinha relação íntima com o Steven Bannon. Steven Bannon tinha relação, né, íntima. Não no sentido sexual, né? Tô falando, eu acho. Tô falando assim no sentido de contato mesmo. Com o Jeffrey Epstein. O católico tradicionalista Steven Bannon. E o católico tradicionalista Olavo de Carvalho também. Mas o Daniel Lopes não vai falar, porque o Daniel Lopes também ele faz parte da livraria dos alunos do Olavo de Carvalho. Ele vende livro pros alunos do Olavo de Carvalho. Ou seja, ele tá, tipo assim, de certa forma ele tá com o rabo preso também, pessoal.
Aí você se pergunta, alguém pode perguntar assim, mas por que ele vende livro para aluno do Olavo de Carvalho que ridiculariza os evangélicos? O próprio Olavo de Carvalho falou que o protestantismo foi feito por Lúcifer. Por que ele se submete a esse tipo de humilhação? É síndrome de vira-lata, por acaso? Vou falar pra vocês que eu não sei, porque diferentemente das outras pessoas que eu já citei aqui, por exemplo, Nicolas Ferreira e Ana Campagnolo e Marco Feliciano, que eu dou uma colher de chá, o Daniel Lopes, não, ele se coloca como uma pessoa que ele sabe de tudo, inclusive o que está acontecendo com a família do Charlie Kirk lá nos Estados Unidos, a não sei quantos mil quilômetros de distância, mas ele não sabe o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, ele é agente do olavismo, por acaso? Só pode. É a única teoria que eu tenho na minha cabeça. Tanto é que esse Daniel Lopes foi no podcast do revisionista da Inquisição, chamado Marcelo Andrade. Agora eu sei porque. Na época eu não fiz essa conexão. Mas agora eu sei por quê. Porque são pautas assim que o Olavo de Carvalho sempre tratou também de fazer o revisionismo da Inquisição também. Entendeu? Então, de certa forma, o Daniel Lopes está alinhado com esse tipo de coisa. Mas enfim, continuando, né? Devido a esse total silêncio por parte até mesmo desses supostamente evangélicos que têm acesso a informações privilegiadas que nem o Daniel Lopes, que não está falando nada a respeito disso, assuntos de interesse nacional, assunto de interesse dos brasileiros, eu me sinto obrigado a vir fazer vídeos. Aí aqui o próximo tópico que eu coloquei é o seguinte: está escancarada a falta de transparência da mídia brasileira quanto a esse caso. E o pior, da direita, entre aspas, brasileira, controlado por alunos de Olavo de Carvalho que estão desviando o foco ou quando falam sobre o assunto, não tocam nesse ponto vital para a população brasileira, que é o caso de Olavo de Carvalho e Steven Bannon. Que nem eu falei, todas essas pessoas aí, elas falaram a respeito da situação, se não é pegar mal, né, sei lá, pra farmar, pegar o hype, tudo também, etc. Mas eles não falam do ponto mais essencial e mais principal aqui no Brasil, que é referente o supostamente padroeiro da direita brasileira, que ele se colocou dessa forma e se coloca, e os alunos dele trabalham dia e noite para manter ele como símbolo mental, como se fosse uma espécie de estandarte da direita para todo mundo lá ficar no poder de influência deles, né? Eles não falam sobre isso, pessoal, basicamente, né? Eles basicamente não falam, ficam com o bico totalmente fechado, por incrível que pareça. É uma coisa que eu jamais imaginaria, né? Mas enfim, continuando aqui, outro tópico é o seguinte: o terceiro e último tópico, antes de demonstrar as imagens, é o seguinte: devemos desvincular de uma vez por todas de qualquer submissão à direita olavista. Se provou não confiável, manipulativa e não transparente, que nem eu falei aqui pra vocês. Eu tô fazendo esses vídeos ultimamente, tá aparecendo pessoas no meu canal, que eu nunca vi, comentando, pra eu falar a respeito da esquerda, pra eu falar a respeito do Lula, pra eu falar a respeito dos democratas, que foram também citados nos arquivos do Epstein e etc. Então, pessoal, isso daí todo mundo sabe aqui que todo mundo tá careca de saber desse tipo de assunto aí, de comunismo, que é o erro e tudo mais, etc. Mas o ponto principal não é esse, o ponto principal é que o Olavo de Carvalho está sendo blindado, entendeu? É a necessidade vital de destituir Olavo de Carvalho como símbolo da direita. Se existir uma direita olavista, nós temos que formar outra direita que não seja olavista, inclusive repudia Olavo de Carvalho. Estuda e desmascara ele, entendeu? Essa é a minha proposta. Todo mundo que tiver o mesmo ideal que eu pode se inscrever no canal e vamos trocar as informações para conscientizar milhares e milhares, pelo menos evangélicos, entendeu? Católicos, se quiser manter Olavo de Carvalho como símbolo, aí não faz parte da minha alçada. Aí eles têm que procurar saber com os líderes dele: Padre Paulo Ricardo, Padre José Eduardo, Santo Dom Bosco, Bernardo Custer, Flávio Morgenstern, Rasta. Tem vários líderes deles aí que... Silvio Grimaldo, da livraria dos alunos do Olavo de Carvalho, que vende livro lá pro Daniel Lopes. Desvincular de Daniel Lopes também, já que ele não... Ele tá vinculado com uma pessoa que falou que a própria religião dele foi fundada por Lúcifer. Não faz o menor sentido, né? Tipo assim, você ter comunhão com uma pessoa que fala claramente que você faz parte do diabo, entendeu? Tipo, que sentido tem? Basicamente isso, a única coisa que eu tô propondo não é virar comunista. Eu não estou propondo virar comunista. Não estou propondo virar esquerdista. Eu tô propondo a verdade. Eu tô propondo se desvincular de pessoas que, no final das contas, tinha ligações ocultas, como o próprio Olavo de Carvalho falou, que a origem, entre aspas, a origem própria do poder é o segredo, que nem, conforme René Guénon falou, fecha aspas, alguma coisa assim, que tem um print aí também, que eu mostrei em vídeos anteriores. Então essas pessoas não tem, tipo assim, não tem por que a gente se alinhar com pessoas que tem, cujo eixo, o norte, aliás, melhor dizendo,
É o ocultismo, é o segredo. Que tipo de ligações esse Olavo de Carvalho tinha? Além do Steven Bannon, além do René Guénon, Friedrich Schwann também, que são os ocultistas. Então não tem como confiar nesse cara, entendeu? Eu tô falando aqui pra evangélico. Se você não é evangélico, tipo assim, você tá desobrigado. Não tem por que você ficar. Só você seguir o Olavo de Carvalho, só você continuar idolatrando o Olavo de Carvalho. Não tem problema pra mim, entendeu? Tipo assim, eu convivo bem com isso. Eu não vou querer formar uma inquisição nem nada. Inclusive, eu acho satânico esse bagulho de inquisição. Mas eu tô propondo basicamente a liberdade de escolha simplesmente pra nós desvincularmos desse tipo de influência oculta, entendeu? Não pega bem você fazer parte de pessoas que têm esse tipo de ligação. Não só não pega bem, mas como é algo anticristão por excelência, entendeu? E essas pessoas, inclusive, nem sequer fazem meia culpa. Aliás, não, se falar do caso, vai passar pano, vai dar a sabonetada ainda por cima, entendeu? Então aqui algumas imagens para finalizar o vídeo. O Olavo de Carvalho, né, postou o seguinte, em 2019. Depois da exibição do filme The Garden of Afflictions, né, Jardim das Aflições, no Trump International, evento organizado pelo Bannon e Gerald Brandt, direção do filme Josias Teófilo. Evento organizado por Bannon. Tipo assim, um cara organizou o evento dele e eles não tinham amizade nem nada, né? Aí tá aqui Steven Bannon e Jeffrey Epstein tirando uma foto na frente do espelho e pra mim me parece mais que contato, parece amizade. Aí tá aqui outra imagem do lado de Carvalho, né? E Steven Bannon. A Josias Teófilo falou o seguinte: grande momento do jantar na Breitbart Embassy foi quando Steve Bannon, que é católico, faz questão de falar isso, né? Pediu para Olavo de Carvalho fazer uma prece antes da refeição. E Olavo começou a rezar um Pai Nosso, ao que foi seguido por todos. Fiz essa foto abaixo nesse momento, é a nova era. Ainda bem que ele registrou, né? Aqui tá Alexander Dugin, que faz parte da tradição, né? A direita tradicionalista. Temos que nos desvincular dessa supostamente direita tradicionalista. Temos que formar a nossa própria direita, entendeu? Uma direita verdadeira, uma direita transparente, de fato, que não tem essas ligações ocultas. Aí o Alexander Dugin falou o seguinte: infelizmente o Brasil sofreu hoje uma das suas maiores perdas no campo acadêmico, na ocasião que o Olavo de Carvalho faleceu, né? Com o falecimento de um professor que se opunha à escola liberal implantada no Brasil, a qual buscava transformar a cosmovisão brasileira. Eu tenho falado aqui reiteradamente, e vou continuar fazendo vídeos para alertar para as pessoas que o Olavo de Carvalho não é meramente um filósofo político. Ele tem toda uma caixinha de situação, uma caixinha de conceitos, por exemplo, a mudança comportamental. Por que vocês acham que esse cara fumava na frente das câmeras, fazia questão de fumar na frente de todo mundo? Mudança comportamental. Por que você acha que esse cara falava tantos palavrões assim? Mudança comportamental. Quem é que se opõe naturalmente a esse tipo de comportamento imundo? Os evangélicos, necessariamente, sempre. Sempre foi assim. E quem era sempre criticado quando falava referente ao linguajar de Olavo de Carvalho, Alan dos Santos, etc., geralmente? Evangélico. E o que eles falavam? Ah, tem que falar mesmo. Tipo assim, eles passavam pano para as próprias atitudes imundas deles, entendeu? Mas não tem mais por que passar pano para esse tipo de imundice, pessoal. Já acabou, já todas as oportunidades para esse pessoal já foi dada. E a última oportunidade foi dada agora, que é a falta de transparência e de hombridade dessas pessoas, todas. Continuando a falar do Steven Bannon, ele falou referente a buscava transformar a cosmovisão. Você transformar a cosmovisão de uma pessoa, que nem eu venho falando, é você alterar o espírito da pessoa, é você alterar a alma da pessoa. Se você consegue fazer essa pessoa que não fumava, fumar, assoprar fumaça na cara dos próprios familiares dele mesmo, na casa dele, dentro de casa, você alterou a alma dessa pessoa. Esse é um processo ocultista claro que esse Olavo de Carvalho estava promovendo, os alunos dele. Continuando, uma das figuras mais importantes no campo filosófico mundial. Tem pessoas que colocam o debate, supostamente o debate de Olavo de Carvalho com Alexander Dugin, como prova irrefutável que o Olavo de Carvalho era contra o Alexander Dugin, né? E não que era uma espécie de promoção indireta e uma espécie de introdução de Dugin na consciência brasileira de maneira geral, né? Esse pessoal aí é esperto, né, mano? Passa pano pra esse Olavo de Carvalho de tão quanto é jeito, né? Aí tá aqui a tradição, pessoal. A tradição, ó. Steven Bannon foi totalmente descredibilizado com esse acontecimento nos Estados Unidos. Ninguém mais dá crédito pro Steven Bannon nos Estados Unidos, pessoal, depois disso. Acabou. Steven Bannon acabou. Aí tá em cima Alexander Dugin, né? Que
deu condolências ao Olavo de Carvalho, o ocultista brasileiro, né? Que é defendido e blindado pela supostamente direita brasileira aí. Aí em cima do Alexandre Dugin, o primeiro ali em cima com binóculos é o neopagão Júlio Zévola, que muitos católicos tradicionalistas, inclusive, faz várias resenhas dos livros dele. Aí os caras viram pagão, full pagão mesmo, entendeu? Quando começa a ler esse Júlio Zévola. Aí depois ali o primeiro de tudo dessa linha tradicionalista é nada mais nada menos do que aquele que eu falei que o Olavo citou, que é o segredo e a essência mesma do poder, que é o René Guénon, que é o ocultista islâmico frequentador de Tariqa. Né? Então aí você entende, né, os laços Stephen Bannon, Alexandre Dugin, Olavo de Carvalho, tudo faz parte de uma mesma linha cronológica, uma mesma raiz da tradição, é a tradição. Aí tá o Olavo de Carvalho com Stephen Bannon. Pra mim parece uma amizade bem sólida. Aqui tem prints do Olavo de Carvalho falando o seguinte: o elogio enfático do presidente Trump a Eduardo Bolsonaro, o político brasileiro mais amigo do Steve Bannon, já basta para mostrar que relação entre Trump e Bannon já basta para demonstrar a relação entre Trump e Bannon, né? Os palpiteiros da mídia nacional não sabem nada. Aí fez o xingamento, como ele gostava muito. E essas pessoas adoram ouvir o xingamento do Olavo de Carvalho. Bizarro. Aí depois, dúvida cruel. Steve Bannon e o Wolfgang Smith me acham um gênio, mas o Caio Blinder e o xingamento me acham um charlatão. Então o Steve Bannon achava o Olavo de Carvalho brilhante, genial. E aí? Tá aqui o Olavo de Carvalho e Steve Bannon. Mais o Olavo de Carvalho e Steve Bannon. Então as imagens acabou, né, pessoal? Eu só vim querer falar rapidamente a respeito disso, dessa ligação do Olavo de Carvalho e Steve Bannon, uma relação da tradição, né? Da supostamente tradição aí. Uma tradição bem curiosa, para dizer o mínimo, né? Com várias pessoas supostamente de várias tradições, mas talvez seja a mesma coisa no final das contas, vai saber, né? O que eu proponho não é virar comunista, não é virar esquerdista, que nem várias pessoas estão achando que eu tô me enveredando. Porque acontece é o seguinte: se você desvincula e se esforça para resgatar as pessoas das garras ocultistas do Olavo de Carvalho e os contatos dele, você basicamente é rotulado como se você virasse comunista. Daí é um pensamento binário, pessoal. Basicamente o que eu estou propondo aqui é se desvincular não do combate contra regimes totalitários, né? Mas sim desvincular de figuras que se provaram não confiáveis, não somente não confiáveis, mas figuras que têm cujo objetivo dessas figuras, que nem o Olavo de Carvalho, que nem o próprio Dugin falou, é a mudança de cosmovisão das pessoas. E as pessoas, de fato, estão perdendo tipo assim, capacidade do próprio espírito de autodefesa delas, porque elas veem esse tipo de coisa, essa ligação do Olavo de Carvalho e Steve Bannon, e elas mesmo, tipo assim, estão bloqueando esse tipo de informação. E isso por si só, essa falta de autodefesa, essa falta de cuidado e de zelo, não somente para consigo mesmo, mas também para com seus próprios familiares e pessoas ao redor, até mesmo para com a própria nação, essa falta de zelo e essa falta de autocrítica, que eu não tô vendo ninguém mais falando, né? Muito menos do meio católico, do meio evangélico inexistente, por incrível que pareça, porque o meio evangélico, as pessoas que têm capacidade de ter acesso a essa informação, que nem o Daniel Lopes, basicamente, aparentemente, não está preocupado com isso, né? Não vê problema nenhum com isso. Então você vê que, não, eu tô falando pra vocês, é uma mudança de alma, uma mudança de espírito, em nível mais profundo que existe. Isso daí é uma operação ocultista, satânica a um nível de Jeffrey Epstein mesmo, entendeu? Não tem o que falar. Tanto é que nesses arquivos do Jeffrey Epstein tá praticando os rituais demoníacos mesmo, condenado, né? Tipo assim, ele acha que pode se safar das mãos de Deus, né? Tá simplesmente ferrado esse daí. Então, para esse vídeo é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido. Eu proponho aqui uma direita desvinculada dessas relações enfadonhas e ridículas desse pessoal, alunos de Olavo de Carvalho, etc, entendeu? Destruição imediata do Olavo de Carvalho como referência da própria alma das pessoas, porque nem eu falei, reiterando no início desse vídeo, eu falei o que pra vocês: o Olavo de Carvalho, ele não é meramente um filósofo político. O Olavo de Carvalho é bem mais que isso. O Olavo de Carvalho é toda uma carga simbólica cujo objetivo é se tornar um ídolo pra, tipo assim, ditar as atitudes das pessoas e alterar
é a própria percepção da realidade das pessoas. As pessoas veem a realidade a partir da percepção do Olavo de Carvalho, entendeu? Tipo assim, é um ídolo mesmo. Os caras estão fazendo um ídolo do Olavo de Carvalho, é um ídolo, né? Então, por esse vídeo é isso. Fiquem com Deus, fiquem espertos, reativem, despertem dessa hipnose olavista aí, idólatra e etc. E novamente tem autocrítica, pessoal. Novamente entre nesse estado de vigilância. Por isso que eu sou evangélico, né? Porque eu não. Eu sei que os evangélicos têm essa capacidade natural de detectar quando a coisa tá errada, né? Automaticamente e se proteger e tomar medidas à altura, que nem eu tô fazendo aqui. Então por esse vídeo é isso, até a próxima e falou.